Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel hoje, dia 8 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Israel. E em termos militares não houve grande mudança na área ocupada pelos israelenses aqui, mas eles continuam avançando dentro da cidade de Gaza, né? Já estão muito próximos aqui do hospital Al-Shifa, que é o quartel-general do Hamas, e inclusive já começaram as reclamações do Hamas, dizendo que os hospitais estão tendo que fechar na cidade de Gaza por falta de combustível e equipamento. É lógico que isso ia acontecer, né? Eles sabiam que isso ia acontecer, poderiam ter evacuado para o sul, preferiram continuar por ali, mas enfim. É lógico, como eles estão agora, o exército israelense está entrando agora dentro da cidade de Gaza, o ritmo de avanço é menor, mas a coisa está desenvolvendo de acordo com o esperado, né? A gente teve um atentado contra o presidente da Palestina, o Mahmoud Abbas, aqui na região da Cisjordânia. Ele foi emboscado, um dos seguranças dele morreu, e quem praticou esse atentado foi justamente um grupo ligado ao Hamas. Não é o próprio Hamas, mas como vocês sabem, tem vários grupos terroristas ali na região, é um grupo desses ligado ao Hamas. Provavelmente devido ao fato de que o Mahmoud Abbas não convocou os palestinos da Cisjordânia para lutarem de forma solidária com o Hamas, né? Mas vocês sabem, o Hamas e o Fatah, que é o Mahmoud Abbas é do Fatah, tem uma rivalidade histórica aqui também, né? Continuam também os conflitos aqui na fronteira norte de Israel e sul do Líbano, entre o Hezbollah e o exército israelense, mas sem nenhuma grande novidade aqui, né? Do ponto de vista diplomático, os caminhões agora de ajuda humanitária estão passando não mais pelo portão de Rafah, mas pelo portão de Al-Arja, aqui nessa região, para passar por inspeção antes de entrar na faixa de Gaza, né? Então agora Israel está fazendo a inspeção desses caminhões aqui. E a saída de estrangeiros aqui pelo portão de Rafah, hoje está saindo mais um grupo, infelizmente os brasileiros não estão nesse grupo. Vamos falar sobre as suspeitas que foram levantadas pelo Zé Maria da Jovem Pan. Segundo ele tem uma fonte no governo egípcio que diz que o motivo pelo qual Israel não está liberando os brasileiros que estão lá na faixa de Gaza seria porque alguns dos nomes passados pelo governo brasileiro de supostos brasileiros na faixa de Gaza seriam pessoas ligadas ao Hamas, ou seja, o governo brasileiro estaria tentando ajudar algumas pessoas do Hamas a fugir da faixa de Gaza. A gente não tem confirmação dessa informação, mas o fato é que é algo que se encaixa bastante no que se sabe do governo brasileiro. O governo brasileiro sempre teve uma ligação muito forte com o Hamas, né? O governo do Lula, eu digo, do ladrão de 9 dedos. A gente não tem confirmação desse fato, mas não seria algo estranho, uma vez que o PT, o Lula, né, o ladrão de 9 dedos, o corrupto mora aqui do Brasil, ele sempre teve uma ligação muito grande com grupos terroristas no mundo todo, inclusive, aliás, particularmente com o Hamas ali na Palestina, né? Então não seria algo tão estranho assim. E o pior é que parece que o Itamaraty está querendo comprar briga, porque não sei o que é lá, que está achando que vai ter que romper relações com Israel. Olha só como nós estamos nos afundando na merda por conta de um presidente de bosta. Vamos falar sobre essas notícias, essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Império da Picanha Contra-Ataca, Tio Ed e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos dar uma olhada aqui como é que está o mapa. Vocês podem ver que não teve grandes alterações, houve um pouco mais de avanço aqui nessa área, mas não teve grande alteração na área controlada por Israel dentro da faixa de Gaza. Como eu mencionei para vocês, de fato, à medida que eles vão entrando mais dentro aqui da cidade, na área urbana, fica cada vez mais difícil esse tipo de ação, mais demorado. Ninguém tem dúvida que Israel vai ganhar esse embate com o Hamas, mas não tenha dúvida, vai haver combate, vai haver dificuldade de avançar, e certamente Israel tem um cuidado para evitar que os soldados sejam expostos a riscos desnecessários, né? Aqui pela faixa da praia eles conseguiram avançar bem, já estão aqui na posição bem em frente ao Al-Shifa Hospital, né, o hospital onde é o quartel-general do Hamas.
Aqui tem uma informação que o general lá do israelense disse que o exército já está no coração de Gaza, ou seja, já está aqui, como a gente pode ver, já está bem no centrozinho de Gaza aqui. Essa aqui é a parte central da cidade, né? Gaza é uma cidade grande, tá, gente? É uma cidade bem cheia de prédios e coisa e tal. Enfim, essa região aqui já tem soldados israelenses aqui, né? Segundo a autoridade palestina, ao Ministério da Saúde da Palestina, estamos a poucas horas dos hospitais na faixa de Gaza pararem de funcionar. Eu discordo disso daqui, pode ser que realmente na faixa norte, né, na parte norte, na cidade de Gaza, os hospitais parem de funcionar, afinal não existe previsão de entrada de insumos ali. Como o governo de Israel falou, era para ter saído para o sul, era para ter feito evacuação para o sul. Segundo eles dizem aqui, disseram depois disso, poucas horas depois, que 18 hospitais dos 35 que tem na cidade de Gaza, agora aqui ele está falando só em Gaza, deve ser na cidade de Gaza, estão incapazes de operar, né? Isso é um bom sinal, por quê? Porque indica que está faltando combustível, né? Se você mandar combustível para lá, você sabe que esse combustível vai ser usado pelo Hamas, não pelos hospitais. Não vai melhorar em nada a situação dos hospitais lá, que é muito triste. A única solução seria realmente ir para o sul. A passagem aqui, o Corredor Verde, continua abrindo entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, no horário lá de Israel. Então, a saída é essa, né? Aqui na faixa de Gaza, aqui no norte, na cidade de Gaza, nada vai funcionar mesmo, né? Bom, Israel continuou fazendo os ataques também em células do Hamas, locais de concentração de tropas, esconderijos subterrâneos e coisa e tal, mas um líder do Hamas foi atingido, né, foi morto, o Mushin Abu Zina, né, bom, bem do tipo que o pessoal gosta de usar de pseudônimo aqui no canal, né, Abu Zina. Ele é o líder do Hamas para indústrias e armas e cuida da produção de armas para o Hamas ali na região, né? Então, menos um, aí já foi acertar conta com o pessoal lá, né? Agora, o grande assunto do dia foi esse daqui, né? Foi a tentativa de ataque ao primeiro-ministro palestino, né? É o presidente lá da Palestina, o Mahmoud Abbas. O comboio dele foi atacado ali e um dos guardas, um dos seguranças dele foi morto. Vocês sabem, aqui no YouTube eu não posso passar esse tipo de vídeo, mas o som que está acontecendo aqui é muito tiroteio mesmo, né? E aí você vê um dos guardas caindo ali, ele está o Mahmoud Abbas está no carro ali, mas eles conseguem proteger ele e sair dali, segundo dizem, ele não foi ferido, né? Aqui tem outras imagens da mesma coisa, um grupo chamado Filhos de Abu Jandal reclamaram responsabilidade para o ataque. Esses Filhos de Abu Jandal publicaram o declaração número 1 no dia 5 de novembro, em que eles falam que exigiram que o presidente palestino tome uma posição clara de confronto com Israel e coisa e tal, e como ele não fez isso, eles acabaram fazendo um atentado ali contra ele, né? Eles são ligados sim ao Hamas, são mais um grupo ligado ao Hamas ali, né? Vocês sabem, essa briga entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia existe desde 2008. Em 2008 teve uma eleição. O Fatah, que é o membro mais, digamos, moderado de onde é o presidente Mahmoud Abbas, ganhou aqui na Cisjordânia, mas na faixa de Gaza ganhou o Hamas. E aí teve uma confusão danada, acabaram os representantes do Fatah, que é a facção mais moderada aqui na faixa de Gaza, foram expulsos ou mortos pelo Hamas, e o Hamas decidiu que ele que vai governar a faixa de Gaza, e a Cisjordânia ficou com o Fatah. Então os dois também não se falam, né? Aliás, isso é uma constante, como eu já falei para vocês, o Hamas não fala com a Al-Qaeda, não fala com ISIS, nem as organizações terroristas falam com o Hamas, né? É impressionante a coisa. Felizmente o Mahmoud Abbas está bem, né? E aqui teve um outro caso também na Cisjordânia. A Cisjordânia está bem movimentada nessa última noite aí, né? Em que o exército israelense foi anular
um carro que estava cheio de indivíduos aqui de terroristas ali ligados ao Hamas, né? O Hamas está muito chateado porque ele achava que o mundo muçulmano iria se unir para apoiar o Hamas, e até o Hezbollah, que é o único grupo que é mais ou menos próximo do Hamas, mesmo o Hezbollah falou que, ó, tudo bem, a gente vai fazer uns ataques aqui no norte, mas não prometemos nada não. A Cisjordânia não aceitou e ninguém do mundo muçulmano se prontificou a ajudar. Deram declarações de solidariedade, chamaram Israel de um monte de nome feio, mas ajudar o Hamas mesmo ninguém vai, o que é uma coisa extremamente positiva, porque esse seria realmente o grande risco dessa guerra, né? Então o Hamas está cada vez mais isolado e está agora querendo forçar que aqui na Cisjordânia o pessoal se una à faixa de Gaza, né? Eu espero que não consigam, eu tenho certeza que essa movimentação toda aqui da polícia e do exército israelense lá na Cisjordânia é justamente para evitar esse tipo de conflito, né? Aqui também a gente pode ver uma grande coluna na parte leste de Jerusalém, justamente para anular esses grupos terroristas que estariam querendo forçar a Cisjordânia a se unir, né? Jerusalém, vocês sabem, a cidade fica aqui, ela acaba sendo dividida no meio, né? A parte oeste é controlada pelos judeus, por Israel, a parte leste, que inclui aqui o Monte do Templo e coisa e tal, é controlada pelos palestinos aqui da Cisjordânia, né? Embora, no final das contas, o policiamento em si seja todo controlado por Israel aqui na região. Aqui outras operações também feitas na Cisjordânia, ali continuam alguns problemas ali na Cisjordânia, mas não é nada tão sério quanto na faixa de Gaza, né? Lá no norte de Israel, sul do Líbano, continua a briga do exército israelense com o Hezbollah. O Hezbollah lançou alguns foguetes aqui que acabaram causando um incêndio nas colinas de Golã. Então o pessoal está trabalhando para apagar esse incêndio lá, mas certamente o incêndio que Israel provocou do lado do Hezbollah foi bem mais significativo. Isso daqui foi munição, né, um paiol de munição do Hezbollah que foi atingido ali na região. Dá para ver uma coisa bem significativa aqui, é a mesma explosão vista de um outro ângulo, vista de um drone. Realmente uma explosão muito grande lá que deve ter dizimado boa parte da munição do Hezbollah ali na região, né? Bom, e lógico, um outro motivo pelo qual o avanço israelense dentro ali da faixa de Gaza é lento é porque tem um monte de túneis, né? E o pessoal tem que identificar esses túneis e tem que fazer todo o processo para encontrar, para evitar que eles sejam usados por terroristas do Hamas, né? Então está aqui um túnel que foi encontrado dentro de uma escola. De novo, é o que eu falo, o Hamas ele tem que ser extinto, não tem outra alternativa, porque ele sempre recorre a isso, a botar a vida dos palestinos em risco nessa situação, né? Aqui outros túneis que Israel encontrou, esse aqui perto de uma roda gigante que tinha aqui, ó, o pessoal cavucou aqui, encontrou mais um túnel aqui na região, mais um túnel do Hamas. Do lado de um parque de diversão, encontraram também um bocado de equipamento aqui, de armas do Hamas ali na região. Enfim, esse trabalho é um trabalho lento, é um trabalho que tem que ser feito com cuidado, para evitar também ao máximo a morte de palestinos, de judeus, de todo mundo ali na região. Então o pessoal do exército israelense está fazendo isso com bastante cuidado, né? Dá para ver que também um bocado de equipamento elétrico aqui, imagino que seja para comunicação, ou alguma coisa do gênero, né? Tem também, será combustível isso daqui? Enfim, isso tudo tem que ser visto com muito cuidado por lá, né? Agora, o fato é que a burrice do pessoal do Hamas ajuda também, né? A gente viu, eu cheguei a mostrar para vocês esse vídeo aqui, em que o pessoal do Hamas saía e fingia que atirava contra os blindados, fingia que atirava não, atirava contra os blindados israelenses, fingia que destruía o blindado israelense, mas como eu expliquei para vocês, os blindados são capazes de suportar esse tipo de arma, a menos que eles consigam atirar vários tiros desses certeiros no mesmo lugar,
não vai causar problema. Eles, tipicamente nos vídeos do Hamas, você pode ver, no momento que o foguete, né, que a granada atinge o tanque, ele dá aquela explosão, eles cortam o vídeo ali, porque se manter o vídeo vai ver a explosão e o tanque continua andando do mesmo jeito, porque não foi atingido de fato, né? Mas enfim, num desses vídeos que a gente mostrou, eles saíam de um túnel, e olha que lindo, eles deixaram a coordenada no vídeo, né? Vocês sabem que a maior parte dos celulares e câmeras de vídeo, ela registra dentro da foto, na chamada metadados da foto, né, a posição que você estava quando você tirou aquela foto, né? Evidentemente, isso é útil para você depois saber onde é que você estava quando tirou aquela foto, né? Ah, estava passeando na Itália e coisa e tal, né? E aí eles podem fazer um monte de coisa com isso. Para a maior parte das pessoas que tira foto, isso é uma característica excelente, não tem problema nenhum, mas evidentemente que numa guerra é recomendável, tem como você alterar na configuração do seu celular para ele não registrar a localização nos metadados, né? É recomendado que se faça isso. Também tem alguns programas que limpam esses metadados de imagens e coisa e tal, mas aparentemente o pessoal do Hamas não sabe usar isso, não tem esse conhecimento, então as informações estão no vídeo que eles publicaram. Eles publicaram o vídeo, o exército israelense pegou o vídeo, abriu os metadados, pegou a posição de onde estava o túnel dos caras e pronto, identificou direitinho onde de onde é que eles saíram e puderam ir lá e dar uma limpeza nesses túneis aqui, né? Então, agradecer de novo aqui outra situação. Eles mostraram aqui que estavam com um monte de drones, né, para lançar drones e coisa e tal. E, de novo, estava aqui a coordenada, dá para ver exatamente onde é que é a coordenada. O pessoal já pode agir imediatamente, né? O pessoal está até brincando aqui, ó, esse aqui é o treinamento russo, né? Os russos também fazem isso volta e meia, cambada de otário. Enfim, entrando agora numa fase um pouco mais cômica do nosso vídeo, né? Vocês conhecem esse rapaz aqui, ele já foi um acidentado que estava quase morrendo, ele já foi pai de uma filhinha que morreu, ele já estava comemorando a vitória do Hamas, ele já estava fugindo das bombas e chorando. O cara é um ator, né? E agora o último papel dele é o Sr. Pellywood, como eles estão chamando ele. O Sr. Pellywood transforma agora num imã, né, que é o padre que faz a missa nas mesquitas, né? Então ele é um orador lá da missa, tá lá fazendo o canto dele, é isso daí. O cara realmente pode ser contratado depois por Hollywood, né? Depois que ele cumprir a pena dele, que deve ser bem longa na cadeia. Por falar em desinformação palestina, tá aqui, ó. Palestinos liberaram um vídeo mostrando como facilmente eles conseguem destruir 4 milhões de dólares de um tanque Merkava israelense, coisa e tal, né? Caramba! E realmente eles vão aqui, destroem o tanque todinho. E o David D fala que, olha só, se você fechar o olho, embaçar a imagem e olhar no escuro, talvez isso pareça com um tanque do exército israelense. Mas a verdade é que é um T-90 que a Ucrânia destruiu há meses atrás, né? Então isso aqui é um tanque russo que foi destruído pela Ucrânia há meses atrás, lá na guerra da Ucrânia. É impressionante a quantidade de desinformação que tem na internet. Esse pessoal que, você vê esses artistas falando, né? O Zé de Abreu foi o último que falou merda. Ah não, que nem todas as pessoas foram mortas pelo Hamas, o exército israelense matou. Esse pessoal, eles estão bebendo de uma fonte de desinformação russa. Eles são muito fortes, tem muita coisa, é muita imagem que eles mostram. E o mais engraçado é que nesses outlets russos, né, ou outlets do Hamas e coisa e tal, o pessoal acha que o Hamas tem chance, estão falando não, que o israelense vai perder, que os israelenses já não estão conseguindo avançar mais aqui, já pararam o avanço aqui na faixa de Gaza e coisa e tal. E não, aquilo que eu expliquei para vocês, de fato, no início é muito rápido, porque você vai por áreas que não são habitadas, então é só você sair andando por cima dali, mas à medida que você entra na cidade, cada prédio se torna uma armadilha, cada prédio tem que ser verificado individualmente, então a coisa é lenta, não tem jeito, né? Guerra na cidade é complicado. Mas o pessoal fica nessa, né? Não, porque o Hamas pode ganhar e coisa e tal, enfim, muito triste isso daqui, né? E eu acho que de vez em quando também os palestinos fazem algumas propagandas que vão acabar perdendo pontos com o pessoal aqui do Ocidente, né? Eu acho um absurdo isso daqui, ó. Vocês sabem, né? Chamar alguém de cachorro é uma espécie de insulto, né? Então eles pegaram um cachorrinho aqui,
amarraram numa corda, botaram a bandeira de Israel e eu não vou contar o resto em respeito à sensibilidade de vocês. Esse vídeo aqui mesmo não está mostrando tudo, mas tem lugares no Telegram que você consegue o vídeo completo e é aquele negócio, né? Esse pessoal é terrorista, vocês acham o quê? Que eles vão respeitar cachorrinho? Não respeita ser humano? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que as forças israelenses já estão nos arredores do Al-Shati, que é o campo de refugiado que tem ali perto de Al-Shifa, do hospital Al-Shifa, né? Eu acho que é por isso que eu confundo a letra, que aqui é Al-Shati, é o campo de refugiado. Al-Shifa é o hospital, é por isso que eu confundo. Então, de acordo com o pessoal, ele já tem uma série de ataques ali, de conflitos ali. O campo de Al-Shati é esse campo aqui, Al-Shati Refugee Camp. Eles já estão aqui nessa região e também já estão aqui no centro de Israel também. O Al-Shifa, o hospital, é nessa região aqui, né? Eles colocam aqui a versão do mapa deles, né? Eles não colocam os israelenses tão perto aqui, mas a gente já tem evidência disso, já tem imagem disso. De qualquer forma, eles continuam avançando aqui a oeste de Tal al-Hawa, que é justamente aquela parte central ali da área da cidade de Gaza, né? Enfim, é o que eles estão colocando aqui em termos de conflitos. O crescente vermelho egípcio, o crescente vermelho é o equivalente da nossa Cruz Vermelha, né? É a entidade de assistência a refugiados e coisa e tal, no caso de guerra. O crescente vermelho egípcio, ele diz que 75 caminhões com ajuda cruzaram o Al-Ajwa, que é um outro portão aqui, não eles estavam passando aqui pelo portão de Rafah. Agora estão passando aqui por esse portão de Al-Ajwa para justamente terem a inspeção e só daí entrarem para a faixa de Gaza, né? Eu não sei se esse procedimento diferente agora vai ser para todos os caminhões ou se apenas para caminhões que visam abastecer o norte da faixa de Gaza. Esses aqui, o Israel faz questão de inspecionar cada caminhão. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, porque a minha visão é que aquele monte de caminhão passando por aqui sem inspeção é uma coisa realmente preocupante, né? Uma outra notícia triste, isso é mais um passo em direção à Alemanha nazista. Um restaurante lá em Houston, no Texas, foi vandalizado no dia 6 de novembro. Itens que têm relação com judeus foram roubados, ou seja, foi gente claramente fazendo antissemitismo aqui, né? Muito triste isso. Felizmente, no caso do governo americano, o governo não embarcou nisso. Tem grupos com essas ideias malucas lá nos Estados Unidos, mas o governo não está nisso. Mas é o que eu falo, imagina a situação na Alemanha quando você tem essa população com esse tipo de visão e ainda tem um governo assim. Sabe que país está nessa situação? Pois é, o nosso, né? Aqui no Brasil a gente tem um governo que apoia antissemitismo, que apoia o Hamas, que apoia esses terroristas todos, e tem muita gente aqui no Brasil também que está do lado desse pessoal. Eu fico com muito medo disso, né? Eu tô achando que a gente vai emburacar do tamanho de um buraco, o tamanho do buraco que a gente está entrando, vocês não fazem ideia. Bom, Paris anunciou a evacuação de mais de 100 pessoas da faixa de Gaza. Continua a saída de pessoas da faixa de Gaza, ali pelo portão de Rafah, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, após expectativa de possível autorização, os brasileiros ficaram de fora da lista de cidadãos que podem deixar Gaza hoje também. Hoje, dia 8, eu estou gravando esse vídeo, é meio-dia ainda aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Gaza já é 5 horas da tarde, ou seja, até esse momento, se não está na lista nesse momento, eles não vão sair hoje, então o prazo que o pessoal imaginou já foi descumprido e não se sabe quando que vão sair os brasileiros, e isso está levando a uma série de especulações, né? O José Maria, da Jovem Pan, ele fala aqui que, de acordo com fontes dele no governo egípcio, a lista dos brasileiros que o governo brasileiro passou lá para as autoridades que estão cuidando dessa evacuação, porque lembra, é um acordo bem tênue, organizado pelos Estados Unidos e pelo Catar, que envolve Egito, Israel e o Hamas. As três partes têm que estar de acordo para a coisa funcionar, né? Qualquer um dos três, Israel, Hamas ou Egito, que não concordar, não sai.
Então, segundo estão dizendo, segundo ele está falando aqui, segundo estão falando os egípcios, Israel estaria barrando porque encontrou nome de pessoas na lista de brasileiros ligadas ao Hamas. Não necessariamente terroristas do Hamas, mas pessoas ligadas. Pode ser mero apoiador do Hamas, né? Aí não sai, pô. Se é apoiador do Hamas, fica lá, pô. Agora enfrenta o apoio que você deu, né? Quer ver? Ó, vamos ouvir ele falar aqui. Ao Hamas, que estaria na lista, né? Mas são informações não confirmadas, são falas, são apenas observações. O que há uma certeza por aqui é de que está acontecendo algo muito estranho. Eu não diria que o sangue, não é essa história de ódio ou anti-americanismo, não é isso. Mas se acontecer isso, o Brasil colocar a sua reputação, a sua chancela numa lista e trazer para o Brasil simpáticos do Hamas é muito grave. É uma acusação muito grave nesse processo. Mas que há algo estranho nisso, não se pode protelar. Pois é, vocês viram o que ele falou, né? Antes disso, é que esse vídeo está cortando um pouquinho, mas antes disso ele falava justamente que, segundo fontes, no governo egípcio estaria acontecendo isso, né? A gente não sabe, mas certamente tem alguma coisa estranha e, de novo, é possível? É lógico que é possível. O Lula sempre foi ligado a esse pessoal do Hamas, a esse pessoal terrorista. O Lula ama tudo quanto é ditador terrorista do mundo, então é possível que isso seja o problema? Ou seja, o Hamas está... Pode ser até por inocência do governo brasileiro, tá? Pode ser que o Hamas tenha tentado enganar, tenha tentado fazer algum truquezinho, botou alguém ali na lista que é ligado ao Hamas e coisa e tal, e isso está atrasando todos os outros brasileiros. Eu espero que não seja isso. Se for isso daqui, é extremamente grave isso daí, não apenas porque mostra, mais uma vez, mas isso daí já vai mostrar pela 15ª vez que o nosso governo é corrupto, incompetente e ligado a assassinos, mas também isso aí dá causa a impeachment, né? Você sabe, interferência com grupos terroristas no exterior, isso está lá na lei 1079 sobre os motivos para o impeachment, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer, em que momento foi isso daí. Os deputados do PL já entraram com um pedido com base na Lei de Acesso à Informação dessa lista para fazer uma pesquisa com cada nome e identificar quem são cada uma dessas pessoas que estão sendo colocadas na lista brasileira para verificar se há realmente alguma procedência nesse tipo de coisa ou não, né? Eu ia recomendar aos deputados brasileiros que entrassem em contato também com a Embaixada de Israel, para que talvez Israel tenha mais informações sobre isso do que você pode encontrar pela internet aí nas listas. Bom, é uma situação muito séria isso, né? A gente não tem certeza se é isso daqui, mas é uma preocupação sem dúvida alguma. O Leandro de Castro traz uma outra preocupação aqui, né? O Brasil estaria ajudando a saída de terroristas do Hamas na repatriação de brasileiros, isso que está causando desconforto com o governo de outros países, né? Aí ele lembra da ajuda do MST, que meia dúzia de cesta básica que o MST mandou lá para o Hamas, lá na faixa de Gaza. Para isso, o governo botou um avião que só de combustível gastou 50 vezes o valor das cestas básicas. Era muito melhor pegar esse dinheiro e entregar para o Crescente Vermelho lá no Egito. O Egito comprava as coisas e fazia ajuda ao pessoal na faixa de Gaza, aos palestinos. Ia dar muito mais do que esse negócio de mandar meia dúzia de cesta básica do MST, né? Os caras enchem a boca, né? Não, 2 toneladas. Cara, 2 toneladas não é nada, meu amigo. 2 toneladas não dá para nada. Enfim, mandaram lá para um avião. O avião custou muito mais caro do que tudo isso, né? E aí o pessoal está levantando a possibilidade aqui que talvez no meio dessa ajuda tivessem entrando passaportes brasileiros para ajudar o pessoal. Eu não diria tanto, tá? Não chego a tanto, mas que tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa estranha nessa história, né? E agora o Brasil está se metendo ao machinho, né? O Lula, o anão diplomático internacional, deu um ultimato para Israel, falou que não, que pode ser que precise cortar relações com Israel. Aqui, ó. Brasil amplia a pressão pela saída de cidadãos lá da faixa de Gaza e diz que se algo acontecer com os 34 brasileiros que estão aguardando autorização para sair, as relações com Israel ficarão insustentáveis. Olha o absurdo da coisa. Os brasileiros foram pegos lá no meio da faixa de Gaza, no meio de uma guerra. É uma situação trágica, não tenha dúvida.
E aconteceu com os brasileiros, aconteceu com gente de um monte de outras nacionalidades. Os Estados Unidos, junto com o Catar, se uniram com a maior boa vontade, fizeram todo um esforço junto ao governo de Israel, junto ao Hamas, junto ao governo do Egito, para conseguir um acordo diplomático. Isso o Brasil está tomando de graça. Não, vocês têm que dar um jeito de tirar os meus cidadãos de lá. Isso não existe não, cara. Não é assim que a coisa funciona. O pessoal fez todo um esforço diplomático para conseguir tirar os estrangeiros de lá. Aí, não, se não tirarem os meus brasileiros de lá, eu vou ficar chateado. E o pior é isso, fica mais patético ainda quando você lembra que vai fazer o quê? Vai enfiar o dedo no cu e gritar? Porque, porra, não tem mais nada para fazer. Vai fazer o quê? Ah, vou romper relações com Israel. O Brasil vai tomar no cu. O Brasil precisa de Israel, porra. Tem um monte de contrato, um monte de coisa de compra e venda para lá. Vamos ficar nessa brincadeira de fingir que é alguma coisa importante nas relações exteriores, porra. Para com isso, caramba. Fica mais ridículo essa situação, né? O governo Lula tá sentindo a pressão. Por quê? Porque é um governo incompetente, é um governo que não sabe fazer porra nenhuma e é um governo que ama terrorista. Aí fica nessa situação de merda, fica achando que o Catar e os Estados Unidos, Israel e o Egito têm o dever de tirar os brasileiros de lá. Não, meu amigo, manda o exército lá então, manda aquele pessoal que pinta meio fio aqui no Brasil, manda todo mundo pra lá, pra tirar na marra os brasileiros lá da faixa de Gaza. Vamos lá, faz isso, porra. O governo brasileiro tem que pedir muito, por favor, me ajuda. Porque é isso que está acontecendo. O governo brasileiro está pedindo ajuda aos Estados Unidos, ao Catar e aos países ali da região para liberar as pessoas que ficaram presas nessa guerra. Ninguém está fazendo isso, ninguém tem obrigação de fazer isso não, meu amigo. Aí fica essa brincadeira aí, fingindo de macho, por isso que fica com esse nome de anão diplomático. É isso mesmo que é o Brasil com o governo Lula, né? E para vocês terem uma ideia como é que funciona diferente em outros países, lá nos Estados Unidos acabou de ser votado uma censura à deputada Rashida Tlaib, que é uma democrata lá do Michigan, porque ela é amiga da Ilhan Omar, né? Mas ela foi votada uma censura porque ela falou que não, que o ataque a Israel, que ela espalhou um monte de mentiras sobre o ataque do Hamas a Israel, dizendo também que a maior parte das pessoas tinha sido morta por Israel, aquela mentira que está circulando aí no submundo da desinformação. Até os democratas, ela é uma democrata, não foram só os republicanos não, até os democratas estão apavorados com esse pessoal extremista lá nos Estados Unidos, né? Tomara que isso fique claro para a população brasileira, que o governo Lula é um governo extremista, é um governo terrorista, é um governo que ama ditaduras terroristas por aí pelo mundo todo. A gente tem que se afastar desse tipo de gente. Espero que o brasileiro aprenda em algum momento do futuro, porque até aqui tá foda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.